Olá, amigos, olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Compartilhe com os seus amigos as mensagens de fé, de esperança e de salvação que a Palavra de Deus nos traz. O tema da nossa reflexão é o preparo para o dia da ira de Deus. O verso bíblico para a nossa leitura está no livro de Sofonias. O livro de Sofonias é um livro que fica no Velho Testamento. É chamado um dos profetas menores. Sofonias, capítulo 2, verso 3, está escrito assim: Buscai o Senhor, vós todos, humildes da terra, que observais a sua lei. Buscai a justiça e a humildade. Talvez assim estareis ao abrigo no dia da ira do Senhor. Meus amigos, nesse verso bíblico, Deus está nos chamando para um preparo para o dia da volta de Jesus, que será um dia solene e um dia terrível da manifestação da ira de Deus. E antes que esse dia chegue, Deus então está chamando a nossa atenção, chamando a atenção das pessoas que o temem para buscá-lo de todo o coração. Notem, meus amigos, que nesse texto Deus está chamando a atenção daqueles que são humildes. E humildes aqui nesse texto também é uma referência aos mansos da terra. Deus está pedindo que os humildes, os mansos de coração, o busquem antes que seja tarde demais. Vejam que Deus está pedindo para que as pessoas se voltem para Ele. E esse se voltar para Deus aqui nada mais é do que suplicar a misericórdia, falar com Ele em oração, ou seja, viver em comunhão com Deus. E a pergunta que eu faço é: quem são os humildes e os mansos da terra? Porque Deus está falando com essas pessoas. Notem que o próprio verso bíblico nos responde esta pergunta. E diz que os mansos e os humildes da terra são as pessoas que se consagram a Deus e que obedecem os seus mandamentos. Observem que o texto diz ali, aqueles que observam a lei de Deus. Então Deus aqui está falando com as pessoas que têm interesse na salvação, as pessoas que amam a Jesus. Então, resumindo, os mansos e os humildes da terra são as pessoas que amam a Deus e que obedecem os seus mandamentos. E eu percebo nesse texto, meus amigos, uma seriedade muito grande da parte de Deus. E a Bíblia diz que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E quando Deus nos avisa, quando Deus nos aconselha, é para o nosso próprio bem. E nesse texto, Deus está dizendo que os mansos e os humildes da terra, no dia da ira de Deus, que será o dia da volta de Jesus, então essas pessoas serão abrigadas, serão protegidas, serão guardadas e salvas por Deus. Agora eu pergunto para vocês, se Deus nesse verso está chamando a atenção daqueles que o amam, daqueles que obedecem às suas leis, para buscá-lo antes do dia da volta de Jesus, eu te pergunto, o que será daqueles que desprezam a Jesus, que desprezam a lei de Deus e que não são humildes e nem mansos de coração? O que acontecerá com essas pessoas no dia da volta de Jesus? A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 34, no verso 8, nos diz que o dia da volta de Jesus será o dia da vingança de Deus contra os seus inimigos. E os inimigos de Deus, a Bíblia diz que são aqueles que desrespeitam a sua lei.
E eu vou dizer para vocês que, de acordo com as profecias, de acordo com a palavra de Deus, a transgressão da lei de Deus está quase atingindo os limites que Deus estabeleceu para o ser humano. Observem, amigos e irmãos, que no início do texto que nós lemos ali de Sofonias, Deus faz um apelo aos humildes e mansos da terra para buscarem a justiça e a humildade. E só existe um lugar onde o ser humano pode encontrar a justiça e a humildade. Quando nós lemos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28 e 29, nós vemos que Jesus se apresenta dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E ele fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então aqui nós vemos que a humildade, a mansidão só podem ser adquiridas na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, então a pessoa passa a ter conhecimento sobre o que é mansidão e o que é humildade. E a pessoa que convive na companhia de Jesus acaba desenvolvendo também a humildade, a mansidão de coração, ou seja, a pessoa se torna semelhante a Jesus. É isso que Deus está falando para nós aqui no livro de Sofonias, que nós devemos procurar a humildade, a justiça, a mansidão de Jesus antes que Ele venha. Porque no dia que Jesus voltar, nada mais poderá fazer o pecador para adquirir o caráter de Jesus. E vocês observam que na tradução que eu escolhi para trazer para vocês, é uma Bíblia da tradução Ave Maria, e aqui nesse verso diz assim, que aqueles que são humildes hoje e mansos de coração, ao buscarem a Jesus hoje, a tradução fala que talvez no dia da volta de Jesus, essas pessoas encontrarão salvação e abrigo. Notem que talvez, se para aqueles que são crentes em Jesus hoje, talvez no dia da volta de Jesus eles sejam salvos, eu te pergunto, e aqueles que não são crentes? Aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador? Aqueles que não se arrependem dos seus pecados? O que será dessas pessoas no dia da volta de Jesus? Nós já falamos aqui num estudo passado que no Apocalipse, no capítulo 6, ali fala que quando Jesus voltar, os ímpios são aqueles que não são amigos de Deus, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, diz a Bíblia. Essas pessoas, no dia da volta de Jesus, vão procurar se esconder no buraco das cavernas, vão pedir que as montanhas caiam sobre eles. Será um dia de terror, um dia difícil para as pessoas que não confiaram em Deus, não acreditaram em Jesus. Por isso, Deus está apelando para os seus filhos se consagrarem, fazer um acerto com Ele, confessar os pecados, entregar a vida a Jesus, se preparar para o dia da volta de Jesus. Será um dia de salvação, mas será também um dia de perdição. E como está a sua vida com Deus, meu amigo e minha amiga? Ao finalizar esse estudo, o apelo que eu faço para você é que, se você não decidiu ainda aceitar a Jesus na sua vida como Salvador e Senhor da sua vida, faça agora enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Deus ainda está pedindo para as pessoas procurá-lo. Existe uma passagem no livro de Isaías, capítulo 55, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então hoje Deus ainda está perto de nós. Vamos entregar a nossa vida a Ele. E nesse momento eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos
e vamos agora falar com Deus. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida na cruz por nós, pecadores, e através dele nós somos aceitos como seus filhos. É através de Jesus que nos tornamos humildes e mansos de coração. Por isso, querido Pai, aceita a nossa entrega, o nosso coração, dá-nos o Espírito Santo para que nos transforme o nosso caráter, que sejamos semelhantes a Jesus cada vez mais. Querido Pai, perdoa todos os nossos pecados, abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos, e nos entregamos a Ti, atendendo ao Teu chamado, para buscarmos o Senhor agora, enquanto o Senhor está perto de nós. Por isso, Senhor, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, que nessa hora entregam o coração nas Tuas mãos. Por favor, dirija toda a nossa vida e nos prepare para aquele grande e solene dia da volta de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Cristo. Amém.